Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Top 20 fundos imobiliários do setor de Lajes para agosto de 2024. Teoricamente, são os 20 melhores fundos do nosso segmento. Então a gente está indo aí mês a mês, vendo quais, teoricamente, são os melhores fundos de cada segmento. Vamos lá saber quais foram os fundos que melhor ficaram classificados esse mês e como que esses fundos vêm se comportando no acumulado do ano também. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Então, pessoal, se é a sua primeira vez aqui no nosso ranqueamento, como que ele funciona? Atualmente, para fundos de tijolos, qual que é o critério de escolha? A gente seleciona os fundos que mais quantidade de imóveis têm e a partir dessa seleção, a gente vai e escolhe os ativos. Então, o critério é quantidade de imóveis. Nesse sentido, a gente pega os 20 fundos maiores em questão de quantidade de imóveis e os classifica. E para esse critério a gente dá peso 3. E aí depois a gente vai classificando o fundo com outros indicadores. Taxa cobrada, peso 2. Dividend yield pago no último mês, peso 2. Patrimônio, também peso 2. Para liquidez, dividend yield acumulado nos últimos 12 meses e PVP, para esses três critérios, a gente dá peso 1. Então, se algum fundo conseguisse tirar nota máxima em todos os critérios, ele poderia acumular ali 240 pontos possíveis. E se o fundo tirasse nota mínima, ele chegaria ali a 12 pontos. Então, baseado nessa nota máxima, a gente dá uma nota de corte. Ou seja, teoricamente, seria uma nota muito baixa frente ao total de pontos possíveis. Então, a gente seleciona ali 40% como sendo a nota de corte, ou seja, 96 pontos. Então lá no final do vídeo nós vamos ver quais fundos tiraram uma nota próxima, acima ou abaixo dessa pontuação. Mas lembrando que não é porque ficou acima ou abaixo que o fundo é bom ou ruim. Eu gosto sempre de dar esse aviso aqui nos vídeos. Por quê? Não é porque o fundo ficou nessas primeiras posições que vocês devam comprá-lo cegamente. E não é porque o fundo ficou nas posições mais abaixo que ele seja um fundo ruim. O objetivo do nosso ranqueamento é te ajudar na sua tomada de decisão. Então veja aqui o vídeo, veja o ranking, veja quais indicadores mais te agradam e a partir disso faça um estudo. Abra o relatório gerencial, estude o ativo que mais te agradar, para só depois você fazer a sua tomada de decisão. Não compre baseado apenas no ranqueamento. Eu espero verdadeiramente que o nosso ranqueamento te ajude aí nos seus critérios, te ajude nas suas seleções de ativos e etc. Então o primeiro indicador que a gente vai ver é quantidade de imóveis. Nesse sentido aqui, a gente vê o FATN com 143 imóveis. Aqui não quer dizer que ele tenha todos eles imóveis completos. A tese do FATN, ele compra às vezes uma laje, duas lajes dentro de um prédio inteiro. Então ele está disposto em diversos prédios e ele tem ali 43 lajes distintas. Seguidos dele vem o HGRE com 17 imóveis, o Vino 11 com 10, CXCO com 10 e o BRCR com 9 imóveis. Na outra ponta, a gente vê os fundos com menor quantidade de imóveis. Nesse sentido, HGPO, o AAA da Red, o AISC, o BROF, o RNGO, todos eles têm apenas 2 imóveis no seu portfólio. O próximo indicador que a gente vai ver vai ser taxa cobrada. Aqui a gente vê o quanto vai realmente para o bolso da gestão. Diferentemente daquela taxa que é apresentada lá, de às vezes 0,85%, 1%, 1 ponto alguma coisa e tal, aquilo para mim é um pouco confusa a forma como eles fazem o cálculo. Agora, quando eu trago desta maneira aqui a gente consegue observar, o quanto que realmente está indo para o bolso da gestão. Enfim, nesse sentido, o AAA da Red com 0,79 de taxa, seguido pelo FPNG com 3,79, Vino 11 com 5,66, o FATN com 6,44 e o RCRB com 6,83. Na outra ponta, a gente vai ver os fundos mais careiros. Nesse sentido, o ASMT com 14,55, RECT 11 com 14,88, o TEP 11 com 16,91, o RNGO com 29,54 e o CXCO não tem relatório gerencial, então não encontrei informações a respeito das taxas. Por fim, o que a gente vai ver aqui nesse bloco agora é o dividend yield pago no último mês. Nesse sentido aqui, a gente vê o AISC pagando um dividendo de 1,38%. Desconfie quando um fundo de tijolo tiver com dividendo muito alto. No caso do AISC,
Ele é um fundo que o mercado já vem antecipando entre aspas, né? Uma possível desocupação que vai ter nele. Então a cotação no mercado já está bem amassada, está bem, entre aspas, prejudicada. O HGRE também, ele vem com entrega de não recorrente nesse mês, né, no fechamento do semestre, entregando ali 1,31% de dividend yield. Geralmente o dividendo desse fundo é bem aquém disso. TEP11, 1,28, também com dividendos não recorrentes. Então bastante cuidado. O AAA da Red é um fundo que não é que o dividendo está alto. O mercado bateu tanto na sua cotação que aí o dividendo atual se torna alto, mas não é porque é um bom dividendo. E o BROF11 também, na situação igual o AAA da Red, igual a IEC, também vem sofrendo com as suas cotações a 1,07 de dividendo entregue. Na outra ponta, a gente vê os fundos com menor yield. Aí aqui o HGPO já sofre do contrário. Esse é um fundo que, entre aspas, tá, ele é tão bom, ele é tão bem considerado pelo mercado, ele costuma ser negociado por um valor caro. Então ele é negociado acima, teoricamente, do seu valor e com isso o dividendo fica abaixo da média. Continuando, a gente vê o XPPR, que é outro fundo que vem sofrendo bastante, e mesmo assim seu dividendo está muito ruim, ó, 0,40. PATC com 0,28 de dividend yield. O FPNG e o ASMT não anunciaram pagamento de dividendos nesse mês. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse ranqueamento, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos apoiar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação nos ajuda muito. Nós temos também no canal Clube de Membros. Torne-se membro aqui do nosso canal. É a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Um valor barato, acessível e irrisório, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeo, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. A nossa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades, bem versátil, barato, acessível, e é um produto que vai te ajudar muito na organização dos seus ativos e, por consequência, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda. Esse ano, eu recebi bem rápido a minha restituição, que caiu no segundo lote, porque a planilha me ajudou muito na minha declaração. Por fim, essa planilha ela te ajuda também até no seu poder decisório de qual ativo investir. Compre, porque além de você estar adquirindo um ótimo produto, você vai estar nos apoiando financeiramente. Por fim, nós contamos também com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, baratos e acessíveis, mas que vão agregar bastante com conteúdo de ótima qualidade. Enfim, compre os e-books, porque comprando os e-books vocês nos apoiam financeiramente. Então, pessoal, agora nós vamos ver o critério de patrimônio. Nesse sentido, a gente vê os menores e maiores fundos aqui desse nosso ranqueamento. Então, atualmente, o PVBI aqui do ranqueamento alcançou o primeiro lugar com 2,6 bilhões de patrimônio. O BRCR tem 2,3 bilhões, JSRE com 2,2 bilhões, HGRE com 1,8 bilhão e o BROF, que é um fundo novo, mas já gigante, com 1,2 bilhão de patrimônio. Na outra ponta, a gente vê os fundos, teoricamente os menores do nosso ranqueamento aqui. Nesse sentido, o AAA da Red com 271 milhões, HOFC com 263, RNGO com 221, PATC com 142 e o ASMT com 98 milhões de patrimônio. O próximo indicador que a gente vai ver é o critério de liquidez. Aqui a gente vê os fundos que mais negociam e menos negociam aqui do ranqueamento. Critérios de liquidez, na minha opinião, são importantes, mas eu acredito que isso aqui tem que ser adequado à sua realidade. Não dá para comparar alguém que já tem ou vai atingir um patrimônio de 10 milhões, 15 milhões, 100 milhões, com alguns investidores nossos aí, que talvez vão alcançar um patrimônio de 300 mil, 500 mil, 1 milhão. Então a liquidez, na hora de você comprar, escolher ter um ativo na sua carteira, eu acho que essa liquidez tem que ser adequada à sua realidade. Nesse sentido, o fundo mais negociado do nosso ranqueamento é o PVBI, com 6,9 milhões de liquidez diária, negociações diárias, JSRE com 2,5 milhões, HGRE com 1,7 milhão, BRCR com 1,6 milhão e o TEP11 negociando uma média de 1 milhão e 100 mil por dia. Na outra ponta, a gente vê os fundos com menor liquidez, HOFC com 109 mil, RNGO com 71, a SMT com 17 mil, o AAA da Red negociando uma média de 8.600 por dia
e o FPNG com R$ 562 em média de negócios diários. Agora nós vamos ver o dividend yield acumulado nos últimos 12 meses. Então esse dividendo tem que ficar atento, porque geralmente ele pode sofrer bastante distorção naquele sentido que eu falei para vocês. Às vezes o fundo diminuiu o dividendo pago, mas a cotação caiu tanto que o dividend yield faz aumentar. Então cuidado com o critério de dividend yield, tá? Principalmente esse dos últimos 12 meses, você pode ser induzido a erro. Então nesse sentido, já fique alerta ao PATC com 18,21% de dividendo, o AIEC com 16,79%, PROF11 e o RECT, ambos com 13,26%, e o CXCO com 11,70% de dividend yield. Já na outra ponta, a gente vê os fundos com menor yield acumulado. HGPO com 6,02%, XPPR com 5,86%, FPNG com 4,36%, HOFC com 3,58% e o ASMT já vem há mais de 12 meses que ele não paga dividendo, ele está com o seu dividend yield acumulado zerado. O último indicador que a gente vai ver nesse bloco é o PVP, preço sobre valor patrimonial. Então aqui a gente vê os fundos mais baratos e mais caros do ranqueamento. Então nesse sentido, XPPR vem sendo negociado a um PVP de 0,27. Isso significa que ele está sendo negociado com 73% de desconto. Cuidado com esse fundo. Quando eu digo que eu não gosto da gestão XP, esse aqui é um dos motivos. Nesse fundo aqui, a XP literalmente destruiu bastante valor aí para o cotista. O próximo fundo aí é o RECT, com 0,38 de PVP. Isso significa que está sendo negociado a 62% de desconto. O AAA da Red a 0,43 com 57% de desconto. O HOFC e o ASMT, ambos a 0,44 com 56% de desconto. Na outra ponta, a gente vê fundos mais careiros, entre aspas, né? Nesse sentido, o PATC a 0,86 com 14% de desconto. O FATN a 0,89 com 11% de desconto. PVBI e HGPO, ambos a 0,90 de desconto. A 0,90 de PVP, 10% de desconto. E o TEP11 a 0,94, que indica 6% de desconto. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito do ranqueamento, a gente vê aquela parte final, como que os fundos ficaram colocados, né? Como que eles vêm atuando. Antes da gente ir para essa parte, eu trago para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, você comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí pra nós. E aí, você já conhecia o nosso ranqueamento? Você acha que ele ajuda, que ele agrega de alguma maneira no seu poder decisório? Pelo menos serve para você conhecer fundos novos ou ver alguns indicadores, né, para saber se esses indicadores te agradam. Enfim, comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Você investe em fundos de tijolos e se investe em fundos do setor de lajes? Um tempo atrás, o setor de lajes era um setor muito bem quisto, muito bem visto, em razão desde a situação pandêmica, das dificuldades que os fundos vêm sofrendo. Acredito que é um setor hoje que é um pouco menos de intenção dos investidores. Comenta se você gosta, se você tem, se você já investe, seu comentário nos ajuda imensamente. Nós temos um canal secundário, o canal Mu Notícias, e o nosso objetivo é chegar a 1000 inscritos para monetizar esse canal. A primeira meta, que era chegar aos 50 inscritos, foi atingida, e agora nós estamos indo rumo aos 100 inscritos. Vá lá no canal, se inscreva, nos ajude a chegar aos 100 inscritos, que ajuda demais. Desde já, muito, muito obrigado. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixa de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá, que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. E aqui, voltando para o ranqueamento, o que a gente observa? Nesse mês, a gente vê lá empatados em primeiro lugar, o HGRE e o Vino, ambos atingindo ali 179 pontos. O BRCR, 178. FATN, 166. RECT, atingindo ali 160 pontos. JSRE, 146. E o BROF11 atingindo 143 pontos. Na parte de baixo aqui do nosso ranqueamento, a gente observa o FPNG com 115, HOFC com 98, e aqui, teoricamente, a gente fecharia o nosso ranqueamento com a nota de corte em 96 pontos.
Só que ainda ficou muito próximo ainda, ó, o HGPO com 95 e o XPPR com 94. Os últimos ficaram um pouco mais distantes, o PATC com 86, mas o RNGO e o ASMT ficaram bem mais longe, né, com 61 e 55 pontos. Aqui apenas um comentário meu, opinião. Para mim, um XPPR aqui a 94 e um HGPO a 95 não tem nem o que se comparar. Então note que às vezes um HGPO ficando mal classificado aqui, ó, não significa que ele seja um fundo ruim. Você tem que estudar para você chegar às suas conclusões. Mas para mim, esse HGPO supere muito o XPPR e supere muito, inclusive, o BRCR, que está lá em cima no nosso ranqueamento. Então aqui, como é algo que eu tiro totalmente de achismos, de gosto, porque se fosse de gosto, nem participava de tão ruim que eu acho o XPPR, que eu acho o BRCR, sabe? Mas aqui a gente vê critérios objetivos. Então, cuidado, faça você seus estudos para que você tenha as suas conclusões. E no acumulado do ano, a gente observa lá o Vino em primeiro lugar, segue ali com 156 pontos, BRCR com 147, o RECT 11 com 139, HGRE com 137, o FATN com 134, PVBI com 108 e o JSRE com 105 pontos. Na parte de baixo, a gente observa o FPNG com 60 pontos, PATC com 51, o AAA da Red 48, XPPR com 41, HGPO com 31, RNGO com 16 e o ASMT com 8 pontos. A cada 3 meses a gente faz um rebalanceamento, só que para fundos de tijolos é difícil entrar ou sair novos fundos, né? Principalmente fundos de laje que talvez não tenham vindo tantos novos ao mercado. Recentemente, vários do setor logístico entraram, né? Então pode ser que em algum momento haja uma mudança nos fundos logísticos, mas para tijolos não tem tido toda essa oscilação. Comparativamente ao ano passado, o AISC estava numa boa posição, esse ano ele já está lá no meio da tabela, né? Porque agora, para fundos de tijolos, dividendos não é algo assim de tanta importância, né? O RECT em segundo segue em terceiro e o SPTW sequer participa do ranqueamento porque ele não entrou, porque ele não tem quantidade de imóveis. Hoje ele só tem um único imóvel. O que eu tinha para trazer a respeito do ranqueamento são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês aí que nos apoiam, seja de forma gratuita ou de forma financeira. Considere ir lá no canal Amu Notícias e se inscrever para nos ajudar. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.